Por que a terapia foi tão importante no meu processo de emagrecimento? Porque eu tinha questões emocionais que estavam me atrapalhando de seguir na direção daquilo que eu mais buscava. Eu não conseguia perceber quais eram os tiros nos pés que eu estava dando em mim mesma que me atrapalhavam de seguir no sentido daquilo que eu mais queria, que era o meu emagrecimento. E, a princípio, a terapia trabalha também a aceitação. Primeiro, eu entendo que essa forma física que eu tenho hoje, ela não é um reflexo de relaxo, ela não é um reflexo de, eu sou uma pessoa que não se cuida, que não se gosta. Não é por isso que as pessoas engordam. As pessoas engordam porque está acontecendo alguma coisa no organismo delas e o organismo delas está se defendendo de alguma maneira, está achando que ele precisa acumular gordura porque ele não está conseguindo obter a energia que ele precisa da forma como ele precisa. Às vezes é a nossa tendência de alimentação que está fazendo isso. Pode ser que tenha um monte de coisa acontecendo, pode ser que o meio onde a gente vive tá estressante demais, daí o organismo da gente tá preparado para lutar ou fugir o tempo inteiro. Aí ele vai pensar bem assim, poxa, será que eu posso jogar fora essa energia aqui? Não, é melhor eu armazenar, porque senão pode ser que falte. Então, como é que eu tô cuidando desse organismo? Como é que eu tô cuidando dessa mente para ela se preparar para relaxar? A terapia ajuda a gente a dormir melhor, à medida que a gente modifica a forma como a gente observa o meio ao nosso redor. Se eu achar que tem um monstro querendo me pegar em cada esquina que eu vou, se toda esquina é perigosa, se tudo é problemático, o meu organismo entra num modo de luta ou fuga, de se defender o tempo inteiro. Isso aparece no nosso comportamento com as outras pessoas, nos nossos relacionamentos. Como que a gente se relaciona com uma pessoa na defensiva, achando que tá me atacando o tempo inteiro? Então, a partir da terapia, a gente vai modificando esse ponto onde a gente se coloca de defensiva. Poxa, será que não era comigo? Será que ele disse isso por alguma questão dele mesmo? Aí você sai desse lugar em que você é sempre o perseguido, em que você está passando por injustiças, né? E assim, as injustiças elas acontecem mesmo, mas é melhor a gente sofrer uma injustiça do que a gente causar uma injustiça. Então, a gente não está imune a sofrer uma injustiça. Pode ser que aconteça. E daí a gente vai lá e faz o que tiver que fazer. É que nem quando a gente passa por um assalto. É justo ser assaltado? Não é justo. Mas infelizmente nós somos pessoas, nós moramos aqui nesse planeta e nesse planeta essas coisas acontecem. O que a gente pode fazer é aprender a se proteger numa próxima vez. Mas se a gente for viver em função disso, a gente vive só estressado, preocupado, se antecipando o tempo inteiro. A terapia, ela ajuda a gente a lidar melhor com a nossa neurose. Imagina só que sempre que você entra na sua casa, alguém está escondido atrás da porta e te dá um susto. E daí, uma vez você se assusta, outra vez você se assusta, outra vez você se assusta, até que chega uma hora que você já começa, toda vez que eu abro a porta alguém vai me assustar, então eu já abro a porta e olho atrás da porta. Sabia que você estava aí. Eu já me antecipei, então não vou me assustar dessa vez. Só que chega um momento em que não faz mais sentido você fazer isso, porque imagina que você se mudou dessa casa e não mora mais com as mesmas pessoas que faziam isso com você. Mas você continua se antecipando como se ainda fosse preciso se proteger daquele susto que você achou que você ia tomar toda vez que você abrisse a porta. Isso é neurose. É quando a gente continua agindo do mesmo jeito, mesmo tendo novos estímulos. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente age como se as pessoas fossem tratar a gente de um jeito que é o que a gente imagina que elas vão fazer porque já fizeram uma vez e as pessoas mudam. Ou a gente imagina que é o que as pessoas vão fazer porque a gente já viveu aquilo uma vez, então vai ser sempre assim. E não é sempre assim. A terapia ajuda a gente a olhar para as coisas mais como elas são e menos como a gente pensa que elas são. A terapia coloca a gente com o pezinho mais no chão
e menos aqui na nossa memória de coisas que aconteceram com a gente até hoje. Eu não estou dizendo que a nossa memória não é importante, é muito importante. Toda vez que a gente sofre alguma coisa, a gente aprende alguma coisa. Que a gente aprenda, inclusive, a se permitir numa nova ocasião. Sabe quando você sofre em um relacionamento e daí você parte do princípio que todos os relacionamentos são ruins? Então, isso é ruim para você. Porque não quer dizer que um relacionamento foi ruim. Porque um relacionamento foi ruim, todos os outros vão ser ruins. Entende? Então, tem muito detalhe pra gente mexer na terapia que vai melhorar a nossa relação com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos, com esse modo de se defender, de se antecipar, de achar que tem obrigação de se antecipar o tempo inteiro, pra gente diminuir essa tentativa de ataque numa defensiva o tempo todo, como se a gente fosse exigido o tempo todo. Isso modifica também o funcionamento do nosso organismo, porque à medida que a gente está estressado, o nosso coração se acelera mais, nosso organismo prepara para lutar ou fugir. A gente fica mais ansioso, a gente dorme mal. Dormir mal atrapalha o funcionamento do sistema imune. Então tá tudo interligado. A gente precisa fazer 3 coisas ao mesmo tempo: cuidar da mente, melhorar a alimentação, fazer atividade física. E tudo isso melhora inclusive o nosso sono. Todas essas coisas andam juntas. São os pilares para a melhora de toda doença que a gente possa desenvolver. Então, o primeiro passo que eu dei na minha vida foi começar pela terapia. Começando pela terapia, eu fui capaz de lidar melhor com todos os outros pontos. E eu desejo isso para você também. E que você compartilhe essa mensagem com quem está precisando.